Olá, seja muito bem-vindo a esse mini treinamento gratuito para você que deseja realmente criar conteúdo para suas redes sociais e principalmente, né, para os stories. Então, se você veio através do Reels do Instagram, seja muito bem-vindo. Se você veio através de um anúncio também, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Vigna Veiga, sou estrategista de conteúdo há mais de 5 anos e eu amo criar conteúdo, realmente ensinar também empreendedores que desejam utilizar as redes sociais para poder vender muito mais através da internet. Então, gente, nesse conteúdo mini treinamento aqui, você vai aprender uma sequência de conteúdos para aumentar o seu engajamento e também para você poder vender através dos stories do Instagram, através do storytelling. A gente sabe que o storytelling hoje, ele é o conteúdo da vez, inclusive já tem até um conteúdo no meu Instagram falando sobre isso, se você não me segue, ou se você veio do Instagram e ainda não me segue, depois você volta lá para me seguir, tá? Mas é muito importante que a gente saiba que a forma de conteúdo mudou. E o que faz as pessoas realmente ficarem nos seus stories, ou ficarem, independente do seu conteúdo que você faça nos stories ou no feed, enfim, realmente a história que você conta. Né? É por isso que os filmes dão tão certo, por isso que as séries dão tão certo, né? Porque realmente a gente quer saber qual é o próximo passo, o que vai acontecer, enfim. Então, a narrativa é o que realmente faz a gente aprender, é o que faz a gente despertar a vontade de comprar. Então, realmente é através do storytelling, da narrativa, que você vai criar conteúdos estratégicos para poder fazer as pessoas gostarem do seu produto ou serviço, saberem mais e quererem comprar de você. É importante que você fique até o final desse conteúdo, porque eu tenho uma dica especial para você e também tem aí um conteúdo maravilhoso que eu vou poder estar disponibilizando para vocês também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, que eu vou mostrar para vocês aqui, é como a gente vai criar um storytelling através realmente do conteúdo aqui do meu treinamento Stories Vendedor, que inclusive eu convido você a conhecer, tá? No final dessa sequência aqui de Stories, você vai poder ter acesso ao link para você poder estar adquirindo. Mas aqui a gente tem, então, um panorama geral para vocês poderem entender. A gente tem os 7 dias de Stories, a gente tem objetivos dos Stories, a gente tem Stories de relacionamento, Stories sequência de autoridade, de vendas, as frases de apoio para você poder gerar aí um sentimento no seu cliente, as ações de vendas e também as metas aqui para você poder estar organizando, realmente utilizando a ferramenta dos Stories para vender muito mais. O que a gente vai utilizar realmente, né? A gente vai utilizar esse tipo de Stories aqui, ó, que vai ser promover um produto ou serviço e aumentar o engajamento. Então vai ser através desse conteúdo que a gente vai criar a nossa sequência de stories. Essa sequência de stories, gente, já tá maravilhosa. E o passo a passo aqui no Canva você vai ter acesso ao final desse treinamento, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender, que os nossos stories, ele precisa ter um objetivo, tá? Vou aumentar aqui a tela pra gente poder ver juntos. Então, aqui essa sequência ela já está feita, mas eu vou explicar para vocês como que você pode organizar ela. Aqui o nosso objetivo, na verdade, o nosso nicho aqui vai ser sobre terapias, tá? Um terapeuta que tá querendo, que trata ansiedade e ele tá falando aqui com o cliente dele possível a dor que um dos clientes dele tem, tá? Então aqui a gente tá falando sobre um terapeuta, porém, sempre quando a gente vai criar um conteúdo, ou começar a criar um conteúdo, a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa falar basicamente sobre o objetivo. Então, qual que é o objetivo aqui? De vendas, né? Então, através desse objetivo, a gente vai criar uma narrativa para que no final a gente possa vender para o nosso cliente, tá? Então, a primeira narrativa que a gente vai fazer aqui eu imaginei que a pessoa está começando os primeiros stories do dia dela, por exemplo, tá? Então, aqui, através desses stories, a gente já vai começar a nossa narrativa. Hoje vamos falar sobre um assunto que acomete muitas pessoas, que é a ansiedade. Então, para saber se você tem ansiedade, responda nos próximos stories. E aqui a gente vai começar a dar início, então, ao nosso passo a passo, que é faça uma pergunta intrigante relacionada ao problema que o seu produto ou o seu serviço ele resolve. Bom, então aqui partindo do princípio de que você está começando seus stories, primeiros stories do dia, você pode inclusive começar você com uma xícara de café no fundo, ou você com uma foto sua, ou um vídeo exemplificando a ansiedade, tá vendo a menina aqui no fundo, ó? Tá? Falando sobre ansiedades, aqui chama a atenção da pessoa. Por quê? Porque eu tô conectando, logicamente, com uma imagem de uma pessoa, de um ser, né? Então, obviamente, a gente se conecta com rostos, tá? Isso falando do marketing em si. Sempre quando a gente vê um rosto, a gente se conecta, a gente quer realmente entender o que tá se passando ali. Essa sequência também você pode fazer, você criando realmente storytelling, então você pegando o celular e você gravando e falando. Oi, pessoal, tudo bem?
Então, a gente está começando aqui o nosso dia, a gente vai falar hoje sobre o assunto que eu sei que muita gente aqui tem, que é a ansiedade. Então, para saber se você realmente tem ansiedade, eu vou agora nos próximos stories, você dá um pulo aí nos próximos stories e você responde as enquetes que eu vou colocar para vocês, tá? Ponto, essa seria uma ideia. E aí você pode colocar aqui, já começar a sequência escrita. Então aqui você vai colocar a dor que o seu cliente tem. Então você vai pensar na dor e na ansiedade, como que ele se sente, qual que é o sentimento que ele tem. Porque a gente tem que se conectar com o nosso cliente quando a gente vai colocar um storytelling, a gente tem que se conectar emocionalmente. Emocionalmente que eu falo é da forma como o seu cliente se sente. Então, toda vez que você vai criar um storytelling, você tem que criar realmente da forma emocional. Senão, o seu cliente ele vai pular suas stories porque não tá falando com ele, não tá falando com a dor dele, ele não vai querer resolver. Então, a primeira coisa é isso. Você frequentemente sente uma angústia no peito ou uma dor que não consegue suportar? Então, esse é uma pergunta. Aqui eu poderia colocar até 3 perguntas, por exemplo. Vai fugir um pouquinho da quantidade de stories, às vezes não tem problema, tá? O importante é você criar uma narrativa em relação ao que você está vendendo. Aqui eu posso colocar uma outra dor, por exemplo, um outro sentimento que a pessoa tem. A pessoa, às vezes, quando tá com ansiedade, ela sua frio, ela não consegue se concentrar. Então, a gente pode colocar essa sequência aqui de stories e você vai adaptar isso para o seu nicho, tá? Vai pegar algumas dores que o seu cliente tem relacionado a um objetivo. Por exemplo, a nail design, né? A pessoa que faz unhas. Como que você se sente quando você acorda e você vê que a sua unha tá mal feita? Você sabia que as unhas estarem feitas é a primeira coisa que as pessoas olham, alguma coisa assim relacionada. Então você vai criando essa narrativa aí dentro do seu nicho, da sua área de atuação. O nosso terceiro stories vai ser, nosso segundo inclusive, vai ser apresentar alguma estatística ou fatos que destacam a importância desse problema. Então aqui no caso, nossos terceiros stories, eu coloquei aqui, ó, você sabia que 26,8% dos brasileiros recebem diagnóstico médico de ansiedade? E da onde que eu tirei esse fato? Eu tirei, logicamente, fui pesquisar ali no nosso querido Google, né? E você pode fazer o mesmo. E você vai pegar os dados aqui, então, ou alguma matéria, ou alguma coisa que aconteceu de depoimento do seu cliente. Você pode colocar, olha, um cliente assim, assado, que trabalhou aqui comigo, né? Ele tinha muito esse problema. Inclusive, a gente tem estatísticas comprovadas que mostram realmente que esse é um problema muito comum, enfim, então a gente vai criando essa narrativa em cima do que tem aqui apresentado. Então, apresente alguma estatística ou fato que destaca a importância desse problema. Então, aqui você vai colocar alguma estatística, dados, coloquei também da onde que eu tirei essa fonte, né, porque senão vai ficar uma coisa da minha voz, da minha cabeça, e não é isso que a gente quer aqui, não é o objetivo. No nosso próximo Stories, a gente vai introduzir o produto ou o serviço com a solução que você oferece. Então, aqui, por exemplo, ó, eu já coloco aqui que é um número realmente assustador, e a gente tem a população mais ansiosa do mundo. Mas a boa notícia é que você pode se livrar dessa porcentagem de pessoas ansiosas, ou seja, você pode se livrar da ansiedade, eu tenho um método que vai te ajudar com isso e tudo mais, então você pode criar realmente a narrativa em cima disso, né? Falando que esse problema é muito ruim, que isso realmente é uma coisa que acomete muitas pessoas, mas a boa notícia é que você vai ajudar, você tem realmente a solução para essa pessoa. E aqui você vai colocar, então, o seu método. Por fim, aqui você vai colocar, ó, mostre como o seu produto ou seu serviço foi eficaz para outros clientes. Então, eu coloquei aqui, ó, a cura é o meu método. Então, eu estou explicando sobre como que eu trabalho. A cura é o meu método de tratamento que você tem uma vida mais leve e feliz. Ó, aqui a gente conectando de novo aqui a questão do que o nosso cliente quer. O que o nosso cliente quer? Ou melhor, o que o cliente aqui de ansiedade ele deseja? Ele deseja ter uma vida mais leve e feliz. Ele não quer ficar sentindo aquele sentimento de dor, de angústia, de suar frio a mão. Ele não quer. Ele quer se livrar desse sentimento para poder viver mais leve. Então, qual que é o objetivo que o seu cliente deseja? Aonde ele deseja chegar? Né? Nas unhas, por exemplo, eu quero nas unhas em gel, eu quero ter mais tempo de durabilidade, como a minha vida a vida do seu cliente talvez é muito corrida, ela quer sim ter uma unha que dure, uma unha bonita, né? A questão de cabeleireiro, por exemplo, trabalha muito com a questão de oleosidade no couro cabeludo. Você tem um tratamento específico para isso. Então, ele quer ter cabelos mais leves, não quer ter que ficar lavando cabelo todo dia. Pense qual que é o objetivo, então, da venda. Pense qual que é a dor do seu cliente e pense como que o seu produto, qual que é a transformação que o seu produto ele resolve, como que isso faz o seu cliente se sentir. Tá? Então, isso você pode tirar tanto dos atendimentos que você já fez, como você também pode realmente pegar ali de como que
de como que o seu cliente ele se sente, como que você quer que o seu cliente se sinta após o seu produto ou seu serviço, utilizar desse produto ou serviço. E eu coloquei aqui embaixo, se livrar dos sentimentos de angústia constante. E aí aqui embaixo a gente coloca um depoimento, ou a gente pode colocar assim, assista agora os depoimentos das pessoas que tiveram resultado com o meu método, por exemplo. Ou se você é cabeleireiro, assista agora como ficou esse antes e depois desse cabelo. Unha, assista agora como ficou essa unha, esse antes e depois dessa unha maravilhosa. Olha como é que tava e olha como é que ficou, tá? Então você vai adaptando aí para sua área de atuação. Aqui você pode então colocar depoimento em vídeo ou você pode colocar inclusive um print, tá? Um print ali que você tira ali do depoimento que você pediu ali da sua cliente do WhatsApp e ela vai automaticamente pegar isso e vai colocar. Você vai tirar um print e vai colocar ali, pede autorização, logicamente, da pessoa, né? E você coloca aqui como um print dentro dos seus stories. Interessante eu falar pra vocês também que esses stories aqui não necessariamente precisam estar no Canva, tá, gente? Esse aqui você pode criar essa sequência dentro dos seus stories mesmo, tá? Você pode ir ali escrevendo, tal. E aí até você concluir os seus stories. O importante é que você tenha uma sequência onde o seu cliente ele vai entender que você realmente, né, tá conversando com ele, tá tendo ali realmente a interação com ele. E importante, sempre coloca a caixinha de perguntas aqui, também vai aumentar o seu engajamento, porque quanto mais a pessoa ela falar com você, quanto mais ela reagir ao seu story de alguma forma ou com um tempo de tela, por exemplo, a pessoa segura ali para poder ler, né, o seu texto, volta os seus stories para poder entender o contexto, ou ela clica ali na sua caixinha de perguntas e deixa uma pergunta, ou na sua enquete ela responde a sua enquete, você realmente vai estar aumentando o seu engajamento, porque o Instagram leva em consideração o seu tempo de tela, retenção de tela, ou seja, quanto tempo a pessoa ficou ali, se ela não pulou e tal, e ele vai entendendo através desse algoritmo, né, ele vai entendendo que o seu stories é relevante e vai entregando para mais pessoas, ou seja, para sua base de seguidores. Depois disso a gente tem, então, a finalização, que vai ser o quê? Termine com uma oferta especial ou um bônus para incentivar a compra, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo que pode ser: clique no link abaixo e ganhe 10% de desconto na sessão de consultoria à cura. Então, aqui você pode colocar seu link de WhatsApp, deve colocar seu link de WhatsApp, tá? Ou você pode colocar também para a pessoa poder te responder no direct, tá? Uma das duas coisas. Mas o link de WhatsApp é melhor, porque daí a pessoa já vai direto, você já pega o contato dela direto ali com você. Basicamente é isso. E aí eu deixei aqui um bônus, gente, porque tem muita gente que não sabe disso, tá? Para você colocar seu link de WhatsApp sem ter que ficar pegando link ou fazendo link encurtador e tal, pegando de outra plataforma, você vai colocar o seguinte: você vai pegar e escrever wa.me barra o seu DDD e o número do seu telefone, o número do seu WhatsApp. Clica lá no link, no seu Instagram, clica no link e faz isso, tá? Coloca wa.me barra o DDD da sua cidade, do seu estado e tal, e o número de telefone, tá? Então é importante fazer isso. Simples, wa.me barra ali no seu número de telefone. Então, basicamente, é esse o nosso storytelling. Tem ali no meu treinamento Stories Vendedor. Então, basicamente, é esse o nosso storytelling. E aí, algumas pessoas me perguntam: eu posso fazer esse storytelling todo dia? Eu acredito que não é necessário fazer todo dia, porque ninguém gosta de todo mundo ofertando todo dia. Mas, o que você pode fazer é criar esse roteiro realmente de uma outra forma, pegando um outro problema que seu cliente tenha e jogando para a mesma solução, né? Colocando a mesma solução, que aqui no caso eu coloquei com o fictício, que seria realmente o tratamento aí, a consultoria, o método que a pessoa ela desenvolve, tá? Que você desenvolve no caso, que você vai desenvolver o que você já tem desenvolvido, tá bom? Mas basicamente é isso. Essa sequência de stories é legal você fazer pelo menos de 1 a 2 vezes por semana, tá? E os outros dias você vai realmente trabalhando, mostrando suas sessões de terapia, mostrando um pouco mais sobre o seu método, mostrando um pouco mais sobre a diversificação que tem dentro do seu trabalho, né? Mostrando o seu trabalho no dia a dia, tá? Então, tudo isso é muito importante e você pode aí construir essas narrativas ao longo aí da sua semana. Para você que quer ter mais conteúdos para os seus stories, quer ter mais conteúdos aí, infinitas ideias de conteúdo para os seus stories, para o seu Instagram, esse método aqui, que é o meu método Stories Vendedor, você pode fazer o seguinte, tá? Ele tem um bônus super incrível, que é um bônus onde você vai pegar essa sequência de stories aqui, ó, você vai pegar essa sequência e você vai colocar dentro do chat GPT, tá? Então, o chat GPT ali, ele é
maravilhoso, porque a gente consegue ter realmente todo o conteúdo, ideias de conteúdos infinitas. Então você pega isso daqui, você vai dar um comando, eu vou ensinar para você o comando que você vai colocar dentro do chat, e ele vai te dar ali as ideias de conteúdo que você pode fazer naquele dia. Então você não precisa nem ficar pensando, o que eu vou fazer, tem que ter a narrativa e tal, para você realmente não perder de fazer os stories aí do seu Instagram. Passo a passo aqui, você vai copiar lá no chat, certinho com o comando que eu vou te dar, que eu te ensino dentro do treinamento, tá? Um treinamento super rápido, não tem nada de demorado. Tem ali, acho que 5 ou 6 aulas, é bem rapidinho para você realmente pegar e já colocar a mão na massa. E automaticamente você já criar ali o seu conteúdo para a semana, o seu conteúdo para o mês, por exemplo, também, tá? De repente, dependendo do que você quer fazer, das ações de vendas ou das ações que você deseja fazer nos seus stories. Não perca tempo, clique aqui no link aqui, no primeiro link aqui abaixo. Eu te vejo em breve lá dentro do treinamento, então não perca tempo e clique aqui abaixo.